pessoal, meu nome é Liliviana de Tempo Literário e hoje eu resolvi trazer algumas indicações de livros que eles vão te trazer algumas emoções. Basicamente, eu sou aquela pessoa que gosta de ler livros que te trazem emoções, que fazem você debulhar em lágrimas, realmente fazem você chorar, ter aquelas montanhas russas de emoções quando você está lendo o livro. Pois é, eu gosto muito desse tipo de livro e eu separei alguns desses livros, dessas indicações aqui pra vocês, porque são livros que, pra mim, foram livros que realmente me emocionaram muito, que me fizeram chorar e que me fizeram, ficar aí com os olhinhos cheios de lágrimas e o meu rosto todo vermelho de tanto chorar. Então, bora para indicações. E a primeira indicação é de uma leitura que eu li, acho que foi esse ano, foi no ano passado, não lembro. E foi um livro que eu, assim, sabe aquela frase que você diz, por que eu não li esse livro antes? Foi justamente o que aconteceu com essa leitura, que é A Passarinha. Essa é uma leitura clássica. E, gente, esse livro, assim, foi aquele momento quando eu li esse livro e eu falei, gente, porque eu não conheci esse livro antes? Por que eu não li esse livro antes? Esse livro, ele é muito necessário, né? Passarinha, basicamente, nós vamos conhecer a história de Caitlin, uma criança de, acho que ela tem uns 10 ou 11 anos, mais ou menos. Não lembro muito bem a idade da protagonista. A Caitlin, ela tem a síndrome de Asperger, que basicamente um tipo de grau de autismo que ela tem. E simplesmente ela não consegue socializar muito com as pessoas ao seu redor. Ela tem uma certa dificuldade ali de falar com as pessoas, mais ou menos, e também não só de falar, de socializar, fazer amizade. Ela meio que tem uma questão ali que ela vê as coisas sempre no preto e no branco para ela e ela não consegue muito entender o que as pessoas estão falando ou se as pessoas estão zombando da cara dela, se estão falando mal dela. Ela não consegue muito entender esses tipos de situações. Então, basicamente, aqui a Kate, ela perdeu um irmão por um atentado da escola, que acontece muito nos Estados Unidos, e já aconteceu isso também aqui no Brasil, em algumas escolas, E ela simplesmente perdeu um irmão nesse atentado e ela e o pai dela estão tentando lidar com essa situação, com esse luto, com essa perda. E a Caitlin, por ter apenas 10 anos ou 11 anos mais ou menos. E a gente vai vendo durante a trama como a Caitlin, ela tenta ali buscar um defeito para essa situação. E é uma história, assim, maravilhosa. Eu amei esse livro, eu me emocionei muito, eu chorei. Eu queria muito pegar a Caitlin no colo e colocar ali no potinho, protegê-la do mundo, das pessoas que são ruins, as pessoas que são más com ela. Gente, eu queria muito proteger a Caitlin. E esse foi um livro que me emocionou muito, eu chorei, literalmente eu chorei. Então, assim, se vocês buscam uma história, assim, que vão te envolver, que não só vão te envolver, vão te trazer reflexões também, E também vão te fazer entender um pouco sobre o que é uma pessoa ser autista e ter a síndrome de Asperger. É um livro maravilhoso, é um livro que eu super indico pra vocês e assim, vocês vão se emocionar muito com essa história. E a próxima indicação é uma leitura, assim, que é super rápida, se vocês querem uma leitura bastante rápida, mas também, além de uma leitura ser rápida, ela traz uma carga emocional bastante forte, que é basicamente o Peso do Pássaro Morto. Nesse livro nós vamos acompanhar a trajetória de uma protagonista, na qual seu nome nunca é revelado durante a história. E a gente vai acompanhar as etapas da vida dessa protagonista, desde os seus 8 anos até a sua último suspiro de vida. E basicamente em cada etapa da sua vida a gente vai acompanhando a protagonista dos 8 anos, 15 anos, 18 anos, 20 e poucos anos e assim sucessivamente. E durante a trama a gente vai acompanhando cada fase da vida dela e também de todas as situações na qual a protagonista passou. E esse livro, ele traz ali uma bela carga emocional, isso eu já deixei bem claro no início. Por quê? Porque durante as fases da vida da protagonista, ela vai passando por situações bastante que deixam traumas na protagonista, que deixam ali cicatrizes dentro dela, que simplesmente vocês vão vendo que durante o seu crescimento, todas as situações vão acabar ali quebrando pedacinho das protagonistas, como, por exemplo, traumas onde ela sofreu quando era criança, na adolescência, onde ela sofreu um abuso,
isso deixa marcas dentro dela. Quando ela chega na fase adulta, tentando lidar com muitas coisas ali da sociedade, onde ela tem que arrumar emprego, onde ela tem que ser uma boa esposa, ter filhos. Mas também, além de trazer todas essas situações, a gente também acompanha a protagonista passando por situações como solidão, na qual ela passa um bom tempo ali sozinha, onde ela não tem ninguém da vida ali para poder ampará-la. Então, assim, é um livro que realmente traz uma carga emocional muito forte. Quando eu peguei esse livro, na época, ele estava disponível no Kindle Limit, e eu queria uma leitura bastante rápida, eu peguei ele para ler. E, gente, sério, eu assim, quando eu peguei, eu não sabia muito de sua trama, mas eu fui lendo e eu fiquei assim, era cada emoção, cada emoções que eu tinha dentro de mim que eu comecei a chorar. Porque, gente, sério, eram muitos problemas que a protagonista passava, situações que você fica, gente, eu quero proteger a protagonista, na qual, né, a gente não sabe o nome dela, mas assim, queria muito protegê-la, sabe? E são momentos ali que você para e tinha momentos que eu tinha que parar a leitura para poder esperar, tomar um copo de água, para depois voltar a continuar a ler o livro. Porque, gente, a carga emocional, ela realmente, quando ela bate bem forte. E assim, se vocês não leram esse livro, leiam, porque é uma história maravilhosa, eu amei demais. Ele é um livro, assim, favoritado, é um livro que eu super indico. E se vocês realmente querem um livro, aquele que traga uma carga emocional bem forte, pois vão nesse livro, porque realmente vocês vão debulhar em lágrimas. E já a próxima indicação também foi um livro que eu li no Kindle Limit na época que estava disponível, porque agora já não está mais. Mas é uma leitura, assim, que pra mim também é meu livro favorito. Eu amei essa história. Essa história também traz uma bela carga emocional, que é Garota em Pedaços. Aqui nós vamos conhecer a protagonista Charlie Davis. Ela tá passando por muitos problemas em sua vida, onde ela acabou perdendo o pai dela, acabou perdendo a sua melhor amiga, e ela está numa clínica, tipo uma clínica de reabilitação, na qual ela tem ali um transtorno, na qual faz ela se cortar, porque é a única maneira na qual ela consegue assimilar a dor na qual ela está sentindo dentro de si. Então, o que acontece é que a mãe dela, o plano dela, né, não consegue mais pagar a clínica, então ela precisa sair dessa clínica. Ela resolve sair da sua cidade para ir para uma outra cidade para tentar mudar a sua vida de uma outra maneira, porque aquela cidade na qual ela viveu traz muitas lembranças, muitos traumas para a vida dela, então ela precisa mudar isso. Então, assim, ela vai para uma outra cidade, ela consegue um trabalho. Só que aí ela tende a viver a vida dela de dia após dia, tentando melhorar não só a sua situação, mas também melhorar a si mesma. E tentando, né, se reerguer de alguma maneira, porque todos os dias ela está ali naquela questão de luta dentro de si mesma, tentando o máximo não se cortar. E também ela tenta ao máximo ali lidar com a sua saúde mental, também tentando lidar com suas cicatrizes e tentando ali se reerguer. Esse é um livro um pouco pesado, porque ele tem gatilho, ele teve gatilhos em mim, tá? Mas vou logo avisando, lembrando, caso forem ler esse livro, lembrando, tem gatilhos. É uma história que realmente traz uma carga emocional forte. A gente vai acompanhando essa protagonista dias após dias, tentando lidar com todos os seus turbilhões de sentimentos ali dentro dela, os seus pensamentos intrusivos que ela tem todos os dias. Então, assim, é um livro que traz realmente uma carga emocional forte. Eu me emocionei muito com esse livro, eu chorei com esse livro. É um livro que eu sempre falo, cuidado, tem gatilhos. Eu tive gatilhos quando li esse livro. E assim, eu queria muito pegar a protagonista, protegê-la do mundo, tentar mostrar pra ela que ela é forte, que ela consegue lidar com tudo aquilo, mesmo estando no chão em milhões de pedaços. Ela consegue se reerguer e lutar contra isso. E não deixar, né, que a situação piore. Então, esse é um livro, assim, maravilhoso. Super indico pra vocês. É um livro que realmente tem uma carga também emocional forte. Se vocês querem um livro que te traz que possa fazer você se emocionar, esse livro também é um dos livros, assim, muito emocionante.
e também maravilhoso, e aqui deixo a minha indicação para vocês. E já a próxima indicação também é um dos meus livros, assim, favorito, ele é o meu queridinho do meu coração, por favor, não fale mal dele. Que é esse aqui, todo mundo já deve conhecer, que é Flores para Algernon. Esse livro aqui vai trazer a história de Charles Gordon. Ele tem uma deficiência intelectual, onde o QI dele é muito baixo do que o normal. Basicamente, ele não tem ali muita uma perspectiva das coisas que acontecem ao seu redor. Para ele, é como se fossem coisas normais, sabe? E o que acontece, ele passa por uma cirurgia, que é uma cirurgia revolucionada da ciência, onde consegue fazer com que o QI dele aumente. Ele passa por essa cirurgia, a gente vai acompanhando esse protagonista durante o livro, a sua evolução depois que ele faz a cirurgia, e você consegue ver, né, como ele consegue melhorar, ver como o QI dele vai aumentando, e também, não só isso, ele vai começar a perceber as situações que vão acontecendo ao seu redor, as percepções na qual ele vai tendo, vai mudando durante essa sua evolução. Charles Gordon, antes ele tinha uma visão totalmente diferente, onde muitas pessoas ao seu redor faziam bullying com ele, e para ele era uma coisa bastante normal. Depois que o QI dele vai aumentando, ele vai começando a ter essa perspectiva totalmente diferente, porque ele vai começar a perceber que o que as pessoas estão fazendo com ele são as pessoas ruins, são pessoas malvadas, pessoas que estão fazendo ali coisas com ele que não é normal, e isso você vai vendo, você vai começando a ter, não só você vai começar a ter a empatia com o protagonista, você vai querer proteger o protagonista em relação a isso. Não só isso, você vai começar a notar também que as pessoas, elas são ruins, a crueldade humana, como ela é, né? E esse livro, assim, é maravilhoso. E também a gente vê como o Charlie, ele vai começando a ter uma evolução muito grande. O QI dele vai aumentando, ele vai começando a ter uns questionamentos bastante sérios, não só sobre a humanidade, mas também sobre as questões dos comportamentos humanos, os comportamentos sociais. Ele vai começando a ter essa perspectiva. Então, assim, você vai se quebrando aos poucos quando você começa a ver que o Charlie está começando a notar essa crueldade humana que estão fazendo com ele, que para ele antes era uma coisa super normal, uma coisa super rotineira, mas agora ele começa a perceber que não é normal, aquilo não é engraçado, aquilo não é bom. E assim, gente, não só isso, o Charlie, ele faz uma amizade com um ratinho. E esse ratinho também passou por esse procedimento de aumento de QI. E eles dois vão tendo ali ele vai começando a querer proteger esse ratinho também das coisas, das maldades humanas. E a relação deles dois é muito fofa. Eu amei esse livro, é meu livro favorito. Me emocionei muito com esse livro. Eu fui lendo esse livro, assim, no início, fui lendo, e em nenhum momento deu lágrimas, né, com essa história. Só que eu lembro que quando eu finalizei esse livro, o final do livro foi assim, me derrubou real, eu chorei no final do livro. Quando eu fechei o livro, foi quando aquela carga emocional que estava presa dentro de mim se explodiu e eu comecei a chorar muito. Então, assim, é um livro maravilhoso, é um livro que eu super indico para vocês. Se vocês não leram esse livro, eu super indico. Se vocês começarem a ler esse livro e começarem a ficar incomodados de como é a escrita dele, persista, porque eu sei que no início ele é um pouco muito difícil de ler, porque, né, a escrita vai mostrando a evolução do Charlie, porque no início ele não consegue escrever bem, tem palavras que ele não entende, tem palavras que ele escreve erradas, e durante a sua evolução você vai vendo como ele vai mudando a maneira dele de escrever, as palavras dele vão mudando de sentido, e assim, eu super indico esse livro pra vocês. Gente, só leiam, sério, aqui é um livro maravilhoso, ele é emocionante e ele é magnífico, só leiam. E já que a minha última indicação é uma leitura que eu li esse ano, eu acho que sim, ou foi no ano passado, eu não lembro, mas é um livro que ele também traz uma carga emocional bastante carregada, porque ele traz muitas reflexões,
muitos pensamentos que você fica ali durante a leitura pensando naquelas reflexões que foram feitas durante o livro. E eu estou falando desse aqui, que é Nós Dois na Lua. Esse livro basicamente eu comecei a dois protagonistas, a Gingy e a Reese. Eles dois moram em países totalmente diferentes, além de que eles são apenas opostos um do outro. A Gingy, ela simplesmente terminou um relacionamento e ela simplesmente, na doida, resolveu comprar uma passagem e foi-se embora, passar uma noite em Paris. E enquanto ela estava tentando comprar uma passagem ali na máquina de bilhete de metrô, ela estava literalmente brigando com essa máquina e é quando o Reese aparece tentando ajudá-la. E é quando eles dois realmente acabam se conhecendo de maneira espontânea, de maneira bastante aleatória. Eles acabam se conhecendo e acabam ali passando uma noite incrível, mágica, em Paris. Simplesmente não acontece aquela questão de beijos e abraços, não. Simplesmente é uma relação de amizade, vão acontecendo eles dois, acabam tendo uma conexão bastante única. E eles dois acabam tendo essa noite bastante mágica. No dia seguinte, a Gingy, ela tem que voltar para Londres, é onde ela mora, e ela acaba deixando um e-mail para Reese, e é quando, a partir daí, a gente vai ver a interação entre eles, porque eles vão trocando e-mail entre eles, e nessas trocas de e-mail, as ligações deles vão aumentando cada vez mais, a amizade vão aumentando, eles vão trocando cada um seus pensamentos, suas reflexões, seus planos de vida, sobre o que eles querem fazer daqui a 10, 20 anos. A questão aqui é que a Gingy, por exemplo, ela tem um plano de vida, ela quer daqui a 10 anos estar casada, com uma família, ter um trabalho fixo, e ela tem uma questão bastante presa ali, porque ela não consegue mostrar o que ela realmente pensa em relação à sua família. O pai dela tem uma empresa de móveis. Ele simplesmente quer que ela siga os mesmos passos que ele. Só que a Gingy não quer. Ela quer seguir os sonhos dela. Ela quer criar outras coisas na vida dela. Ela quer ter os seus próprios projetos e não seguir na empresa da sua família. Só que ela não consegue falar não pra isso, né? Porque, é a família, os pais dela. Então, ela faz de tudo pra agradá-los. Já o Reese, ele é aquele cara que tá tendo um problema com a família. Ele já passa uns bons meses que ele não fala com os pais dele. Tiveram ali uma briga, uma discussão, na qual que ele tá afastado disso. E ele também não tem raízes, ele não cria raízes em um só lugar. Ele acaba sempre estar em um país diferente, porque ele trabalha como DJ. Então ele fica em países diferentes, né, na qual ele é contratado. Então, meio que eles dois são totalmente opostos, mas cada um tem uma visão totalmente diferente da vida, e isso vai mostrando durante a trama. O livro, ele traz um pouquinho de carga emocional. Eu chorei com o livro, com muitas reflexões, porque muitos pensamentos da protagonista foram, e alguns são pensamentos meus durante a noite, onde eu acabo tendo ali as minhas crises existenciais, que isso é normal, acontece na vida de qualquer pessoa. E eu me identifiquei um pouco com a protagonista, não só com a protagonista, mas também com o Reese, também com alguns pensamentos deles. Mas assim, é um livro que eu amei demais, é uma história maravilhosa. Tem ali os seus momentos emocionantes, né? Você torce muito para esses protagonistas, vocês querem que eles fiquem juntos. Mas assim, você vai vendo que cada um vão seguindo um caminho totalmente diferente, tomam as decisões totalmente diferentes, que vão levando eles para caminhos opostos. Gente, é assim, eu amei o livro, super indico. Se vocês querem aquele livro que vão deixar o seu coração quentinho, que vão te emocionar, que vão te trazer reflexões, pensamentos, pois esse livro aqui é uma boa pedida pra você. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessas minhas indicações. Foram livros que me trouxeram bastante cargas emocionais, que me emocionaram, deixaram meu coração quentinho. E eu espero muito que, se vocês lerem algum deles, você também fique com o coração quentinho e que emocione vocês também. Caso vocês quiserem livros que te emocionem, pois fica aí com essas indicações pra você. Então é isso, gente. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de deixar seu like, de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Não se esqueçam de me acompanhar no Instagram, no Twitter, no TikTok, porque eu tô sempre por lá. Então é isso, gente. Beijinhos e até o próximo vídeo.